Você já se sentiu ferido por uma crítica? Seja ela construtiva ou destrutiva, a verdade é que as críticas podem ter um impacto profundo na nossa autoestima. Se não estamos preparados para lidar com elas, elas podem nos afetar profundamente, às vezes de forma desproporcional. Mas o que o estoicismo tem a nos ensinar sobre isso? O filósofo estoico Epicteto nos lembra que não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Ou seja, a crítica em si não precisa nos afetar, mas a maneira como escolhemos reagir a ela é o que realmente determina o impacto que ela terá em nossa vida. Isso é algo crucial quando falamos sobre autoestima, porque se nossa confiança estiver ligada demais ao que os outros pensam de nós, qualquer crítica pode nos fazer cair. A primeira coisa que o estoicismo nos ensina é a entender a diferença entre o que podemos controlar e o que não podemos. Quando alguém nos faz uma crítica, a situação em si está fora do nosso controle, mas a nossa reação está completamente dentro do nosso poder. Se você entende que a opinião dos outros não define quem você é, se prepara melhor para não se abalar quando uma crítica surgir. Mas é claro, nem toda crítica é negativa. O estoicismo também nos ensina a usar o discernimento, a separar o que é útil do que não é. Às vezes, uma crítica pode ter algo valioso que podemos usar para melhorar. Por exemplo, se alguém aponta uma falha no seu trabalho, ao invés de se sentir pessoalmente atacado, pergunte a si mesmo: o que posso aprender aqui? O que posso melhorar? Isso é aplicar o pensamento estoico, transformar uma crítica em uma oportunidade de crescimento. Outro ponto importante do estoicismo é a prática da indiferença filosófica. Isso não significa ignorar ou desconsiderar os sentimentos dos outros, mas aprender a não se deixar controlar por opiniões externas. Quando alguém faz uma crítica, você não precisa reagir emocionalmente, deixar aquilo te abalar. A verdadeira força, como os estoicos nos ensinam, vem de dentro. Você é capaz de ouvir a crítica e, ao mesmo tempo, manter sua paz de espírito intacta. Por fim, ao fortalecer sua autoestima e aplicar esses princípios estoicos, você começa a perceber que as críticas deixam de ser um fator que abala sua confiança. Elas se tornam oportunidades de crescimento. Você não mais se perde em inseguranças, mas vê cada crítica como uma chance de ser uma versão melhor de si mesmo. No final das contas, aprender a lidar com as críticas de maneira estoica é aprender a ser imune ao julgamento externo. A verdadeira força está em nossa capacidade de não deixar nada, nem ninguém, abalar nossa tranquilidade interior. Como dizia Sêneca, nada deve perturbar a tranquilidade da nossa alma. Então, da próxima vez que alguém fizer uma crítica, lembre-se, você tem o poder de decidir como reagir. Você pode escolher usar aquela crítica como uma oportunidade para crescer, sem que ela afete quem você é ou a sua confiança. Isso é o que o estoicismo nos ensina. A verdadeira força vem de dentro. Quando falamos de fortalecer a autoestima e lidar com críticas, é importante entender que o estoicismo nos ensina a adotar uma visão mais ampla da vida. A filosofia estoica não foca tanto nas circunstâncias externas, mas na forma como escolhemos interpretar e reagir a essas circunstâncias. A arte de responder com sabedoria. Epicteto, mais uma vez, nos dá uma lição poderosa quando ele diz: o homem não é perturbado pelas coisas, mas pela visão que ele tem das coisas. Isso significa que muitas vezes são nossas próprias interpretações das críticas que nos machucam, e não as críticas em si. Alguém pode dizer algo negativo sobre o seu trabalho, por exemplo, mas se você interpretar isso como uma oportunidade para melhorar, a crítica deixa de ser algo destrutivo e se torna uma ferramenta de aprimoramento. E como saber se estamos interpretando as críticas de forma correta? Aqui entra a prática da autoobservação e do autoconhecimento, que são fundamentais para qualquer pessoa que queira se fortalecer psicologicamente. Os estoicos recomendam que, diariamente,
façamos um exercício de reflexão. Como reagimos às críticas do dia? Que julgamentos fizemos sobre nós mesmos a partir delas? A prática constante desse tipo de reflexão permite que nos tornemos mais conscientes de nossas emoções e mais capazes de controlar nossas reações. O poder da aceitação. O que não podemos controlar. Às vezes, o que as críticas mais difíceis nos ensinam é sobre a necessidade de aceitar que há coisas fora do nosso controle. A perfeição não existe e ninguém agrada a todos o tempo todo. O estoicismo nos convida a aceitar nossas imperfeições, sabendo que, mesmo com elas, somos dignos de respeito e carinho. Quando aceitamos nossa humanidade, com suas falhas e virtudes, as críticas se tornam menos pessoais e mais fáceis de digerir. Lembre-se de que, muitas vezes, as críticas dos outros são um reflexo de suas próprias experiências, valores e expectativas. A crítica de alguém pode não ter nada a ver com você, mas com a percepção ou os problemas dessa pessoa. Quando nos libertamos dessa pressão de precisar agradar a todos, o impacto das críticas diminui consideravelmente. Praticando a distância emocional. Outro conceito muito poderoso do estoicismo é a ideia de praticar distância emocional. Os estoicos nos ensinam a observar nossas emoções, sem nos deixar consumir por elas. Isso não significa ser indiferente ou frio, mas sim ser capaz de ver nossas emoções com clareza e consciência. Quando recebemos uma crítica, muitas vezes reagimos impulsivamente. Ficamos irritados, tristes, frustrados. Mas se pudermos dar um passo atrás e simplesmente observar essas emoções, podemos decidir se vamos nos deixar levar por elas ou se vamos escolher uma reação mais equilibrada. Praticar a distância emocional é essencial para quem quer fortalecer a autoestima. Se você se deixar consumir pela raiva ou pela frustração toda vez que alguém o critica, você estará dando poder às emoções negativas. Mas, se você praticar a distância emocional, estará no controle da situação e será capaz de responder com sabedoria, sem permitir que a crítica abale sua confiança. A importância da resiliência. Superando a dor das críticas. No estoicismo, a resiliência é vista como uma virtude essencial. A vida é cheia de desafios e adversidades, e as críticas fazem parte dessa jornada. Porém, o estoicismo nos ensina que devemos ver as dificuldades, incluindo as críticas, como oportunidades de crescimento. Se somos resilientes, não nos deixamos abalar facilmente pelas dificuldades. Ao contrário, aprendemos com elas e nos tornamos mais fortes. Isso não significa que você não deve sentir dor quando alguém o critica. A dor é uma emoção humana natural, mas o que o estoicismo nos ensina é a não deixar que essa dor defina quem somos ou nos impeça de continuar em nossa jornada de autodesenvolvimento. Resiliência é saber lidar com a dor de uma crítica, aprender com ela e então seguir em frente, mais forte e mais sábio. O estoicismo e a tradição da autossuficiência. Outro aspecto poderoso do estoicismo é a ideia de autossuficiência emocional. Os estoicos acreditam que devemos buscar a independência emocional, ou seja, não depender da aprovação ou das críticas dos outros para definir nosso valor. Sêneca, por exemplo, fala muito sobre como a verdadeira liberdade vem de dentro de nós mesmos, da nossa capacidade de não sermos escravizados pelas opiniões externas. Isso não significa que você deve viver isolado ou desconectar-se do mundo. Muito pelo contrário. O estoicismo nos ensina a viver em harmonia com os outros, mas a não depender da opinião deles para nossa felicidade. Você pode ouvir uma crítica, refletir sobre ela e até fazer ajustes, mas sua autoestima e seu valor não devem estar ancorados no que os outros dizem sobre você. Isso é liberdade emocional. A autonomia emocional. Ser dono de si mesmo. Uma das grandes lições do estoicismo é sobre a autonomia emocional. Ser emocionalmente autossuficiente
Significa que você não depende das emoções dos outros para definir como se sente sobre si mesmo. Isso é vital quando falamos sobre críticas. Muitas vezes as críticas nos afetam porque nos sentimos desvalorizados, como se a opinião do outro fosse mais importante do que a nossa própria visão sobre quem somos. Os estoicos, como Marco Aurélio, falavam sobre ser dono de si mesmo. A verdadeira liberdade para eles vem de dentro. Isso significa que você não precisa da validação dos outros para sentir que é bom o suficiente. Se você tem uma visão clara de quem você é e dos seus valores, não importa o que os outros digam ou façam. A opinião deles não pode abalar o seu senso de dignidade. Exemplo prático. Imagine que você está no trabalho e alguém lhe faz uma crítica sobre um projeto em que você investiu muito tempo e energia. Se você for emocionalmente autossuficiente, vai ser capaz de ouvir essa crítica sem se sentir pessoalmente atacado. Você pode até discordar, mas não vai perder sua paz de espírito porque entende que a crítica não define sua capacidade ou seu valor. O poder do silêncio. Refletindo antes de reagir. Uma das coisas que mais pode ajudar a lidar com críticas de maneira estoica é a prática do silêncio momentâneo. Muitas vezes, quando alguém faz uma crítica, nossa tendência é reagir de imediato, seja com raiva, frustração ou até mesmo com uma defesa imediata. No entanto, o estoicismo ensina que o silêncio e a reflexão são ferramentas poderosas. Se alguém critica você, ao invés de dar uma resposta impulsiva, dê um passo atrás, respire fundo e pense: como eu posso reagir de forma racional? O que essa crítica pode realmente me ensinar? Esse momento de pausa pode ser o suficiente para transformar sua resposta de defensiva para construtiva. Ao refletir antes de reagir, você evita ser controlado pelas suas emoções e consegue manter sua autossuficiência emocional. Exemplo prático. Imagine que, em uma reunião, seu chefe aponta uma falha no seu trabalho. Ao invés de responder imediatamente com justificativas, ou até mesmo se defender de forma agressiva, você respira fundo, faz uma pausa e pensa: o que eu posso aprender com isso? Como posso melhorar? Esse espaço entre a crítica e a reação é um dos maiores presentes que o estoicismo pode nos dar. A prática do desapego. Liberando-se da necessidade de agradar a todos. Outro princípio fundamental do estoicismo é o desapego. O desapego não significa não se importar com os outros, mas sim libertar-se da necessidade de agradar a todos. Quando dependemos da aprovação dos outros para nos sentirmos bem, estamos, na verdade, entregando nosso poder pessoal. O estoicismo nos ensina a ser livres dessas amarras e a focar em nossa própria virtude. Sêneca dizia: não há nada mais que o homem possa fazer do que ser bom. E isso deve ser o suficiente. Ou seja, se você vive de acordo com seus princípios, se age com integridade, você já está fazendo o seu melhor. Não precisa da validação dos outros para se sentir valioso. Quando você não precisa da aprovação externa para ser feliz, as críticas deixam de ter o mesmo impacto sobre você. Exemplo prático. Se você é uma pessoa que sempre tenta agradar aos outros, seja no trabalho, em casa, ou com amigos, as críticas podem ser particularmente difíceis de lidar. Mas se você começa a praticar o desapego, entenderá que sua autossuficiência não vem da aprovação externa. Por exemplo, ao ouvir uma crítica, você vai analisar se há algo válido nela para aprender, mas não vai se sentir obrigado a mudar para atender às expectativas de outra pessoa. A sabedoria de mudar de perspectiva. Enxergando as críticas como desafios. Os estoicos nos ensinam a ver os obstáculos da vida como desafios, e não como barreiras intransponíveis. Quando recebemos uma crítica, a tendência é vê-la como uma forma de ataque, algo que precisa ser defendido ou enfrentado de forma agressiva. Mas o estoicismo nos oferece uma perspectiva diferente. Ele nos convida a olhar para as críticas como uma oportunidade para testar nossa resiliência,
nossa capacidade de manter a serenidade diante de adversidades. Ao invés de se sentir atacado, procure mudar sua perspectiva. Pergunte-se: o que posso aprender com isso? Como posso usar essa crítica para me tornar uma pessoa melhor? Isso muda completamente a dinâmica emocional. O estoicismo ensina que não importa o que aconteça externamente, mas como escolhemos reagir. Se escolhemos usar as críticas como desafios para nossa evolução pessoal, elas deixam de ser uma ameaça e se tornam uma ferramenta de crescimento. Exemplo prático. Ao final do dia, reserve alguns minutos para pensar sobre as críticas que você recebeu. Pergunte-se: como reagi a elas? Eu fui impulsivo? Eu aprendi algo útil? Como posso reagir de forma mais equilibrada da próxima vez? Essa prática de autorreflexão ajuda a aprimorar sua capacidade de lidar com críticas e, com o tempo, fortalece sua autoestima e resiliência emocional. Conclusão: a liberdade de ser você mesmo. Ao seguir os ensinamentos do estoicismo e aprender a lidar com as críticas de maneira racional e serena, você ganha a liberdade de ser quem você é, sem precisar da aprovação dos outros. Você fortalece sua autoestima e se torna uma pessoa emocionalmente mais independente, capaz de aprender com as críticas, mas sem permitir que elas definam quem você é. A verdadeira força vem de dentro, e o estoicismo é o caminho para encontrar essa força. Ao praticar o desapego, a reflexão diária e a autossuficiência emocional, você começa a construir uma base sólida para a sua autoestima. E com isso, as críticas deixam de ser fontes de sofrimento e se tornam apenas mais uma parte da jornada de crescimento e autodescoberta. Lembre-se de que, ao invés de se deixar abalar pelas palavras dos outros, você pode escolher como reagir. E ao escolher reagir com sabedoria, serenidade e autoconfiança, você está construindo uma força que é verdadeiramente inabalável. Imagina por um momento, você no meio de um desafio, uma crítica difícil, uma situação que normalmente te abalaria. Mas desta vez, algo é diferente. Você respira fundo e lembra dos princípios estoicos que agora fazem parte de quem você é. Ao invés de se defender, você se permite ouvir. Ao invés de se ferir, você escolhe crescer. Você não é mais refém das palavras alheias. Você é a pessoa que decide como reagir. O que os estoicos nos ensinam é algo profundo e libertador. Ninguém e nada tem o poder de destruir a sua paz de espírito, a não ser você mesmo. As críticas podem vir de todas as direções, das pessoas ao seu redor, da sociedade, de tudo que está fora do seu controle. Mas o que realmente define o seu valor não está no que os outros dizem, mas no que você acredita sobre si mesmo e na maneira como escolhe responder. Sabe qual é o maior segredo para uma autoestima inabalável? É saber que você não precisa da aprovação externa para ser suficiente. Você é digno de respeito, de amor e de confiança, independentemente de qualquer crítica ou julgamento. A sua verdadeira força vem da sua capacidade de permanecer em pé, mesmo quando as palavras tentam te derrubar. Você tem a habilidade de olhar para uma crítica e escolher o que fazer com ela. Não é a crítica em si que pode te enfraquecer, mas a maneira como você escolhe se relacionar com ela. E com os ensinamentos do estoicismo, você vai aprender a usar cada desafio, cada crítica, cada obstáculo, como um trampolim para se tornar ainda mais forte, mais sábio, mais confiante. Ao longo dessa jornada, você vai perceber que a verdadeira liberdade é a capacidade de ser fiel a si mesmo, sem depender da aprovação dos outros. O poder de criar a sua realidade emocional está em suas mãos. Não importa o que os outros pensem ou digam. A única coisa que realmente importa é como você se vê e como você reage a cada situação. Portanto, da próxima vez que alguém lançar uma crítica, lembre-se disso. Não é o que dizem sobre você, mas o que você escolhe acreditar sobre si mesmo que define quem você é. O caminho do estoicismo é o caminho da liberdade emocional.
Um caminho onde você não apenas reage às situações da vida, mas escolhe como vivê-las de forma plena, serena e imbatível. E você está pronto para trilhar esse caminho. Você tem o poder de ser inabalável. Você tem o poder de transformar cada crítica em um degrau para o seu crescimento. Você tem o poder de viver com a paz interior que vem de dentro, não de fora. E ao fazer isso, você se torna verdadeiramente imbatível. A sua força é maior do que qualquer crítica. A sua paz interior é mais poderosa do que qualquer julgamento. E a sua autoestima? Ela é indestrutível, porque ela vem de um lugar que ninguém pode tocar, dentro de você.